Pronto, meus amigos. Foi só para encerrar o bloquinho de 30 minutos. O relógio ali, pô. Pronto. Então, anotaram aquela observação, né? As pegadinhas clássicas de concurso. Isso aqui você já não vai errar mais. E, meus amigos, anotem também mais uma jurisprudência, que está tudo dentro dessa jurisprudência aqui, ó. STF. Essa outra aqui que está pequenininho, tá? Mas vocês vão ter esse material aqui. STF, RE, Recurso Extraordinário, 191-668, Rio Grande do Sul. Né? Então, o que foi que o Supremo Tribunal Federal, em 2008, decidiu, professor, e está valendo até hoje, isso aqui é jurisprudência do STF, a inclusão de slogan de partido político na publicidade dos atos governamentais também ofende o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prevê lá o princípio da impessoalidade. Né? Então, também será considerado uma ofensa à impessoalidade, né? A vinculação do slogan de partido político na publicidade dos atos e programas governamentais. Não pode ter também slogan, tá, pessoal? Então, ó, tá tudo dentro dessa jurisprudência aqui. Então, vou incluir aqui na nossa tabelinha mais um slogan de partido. Slogan de partido político. Perfeito? Então, temos jurisprudência já sobre esses tópicos aqui. Tomem cuidado. Beleza, senhores? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Falei da teoria da imputação, falei da responsabilidade civil. Professor, se alguém me perguntar assim, fulano, me diga aí agora, vá, quero te testar. Aplicações práticas do princípio da impessoalidade. Me mostre aí, me exemplifique na nossa vida diária, situações que manifestam o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade se manifesta na nossa vida diária por meio do que, por exemplo? Isso é muito fácil, né? Então, vou arrumar um espaçozinho bem aqui no cantinho, ó. Pronto. Ganhei mais um quadradinho aqui, um retângulozinho, né? Então, aplicações práticas, concretas do princípio da impessoalidade. Concurso público, tá? A necessidade da administração pública realizar concurso público. A necessidade da administração pública ter que licitar para poder contratar a execução de uma obra ou a compra de um determinado bem e o pagamento por meio de precatórios judiciais, né? Precatório judicial é um instrumento da administração pública garantir o que? Isonomia, igualdade no pagamento dos seus débitos, no pagamento das suas dívidas, né? Para que a administração pública não possa escolher ela própria. Olha, paga a dívida desse aqui primeiro, não paga dele ali, que é conhecido meu, né? Não. Pagamento também, o pagamento das dívidas também será impessoal, finalístico, por meio de um procedimento próprio criado para isso, precatório judicial, tá? Então eu coloquei aqui 3 exemplos práticos de aplicação cotidiana do princípio da impessoalidade, que representam um caráter de isonomia, igualdade no trato com o povo, né? Perante a administração pública. Beleza, meus amigos? Ok. Para fechar de vez, né? O princípio da impessoalidade,
com chave de ouro, vem a ilustre professora Marinela, Fernanda Marinela, das aulas dela, né? E eu lembro como se fosse hoje ela falando, pessoal, princípio da impessoalidade, proíbe a pessoalização, ponto. Proíbe a pessoalização. O princípio da impessoalidade, coloca aqui, ó, nesse cantinho aqui, proíbe a, abre aspas, pessoalização no serviço público. Agora sim. Agora o negócio está bacana. Certo? Beleza? Então fechamos mais um princípio aqui e vamos seguir para o nosso próximo princípio, que é o princípio da moralidade administrativa. Princípio da moralidade administrativa. Beleza? Professor, primeira coisa. Princípio expresso? Implícito? Como é? Bem, moralidade. Ele é um princípio expresso. Mas isso onde? Pegou a dica, né? A questão sempre vai ter que dizer expresso onde. Ele é expresso na Constituição de 88. E na lei também? Também. Ele é expresso na Lei de Licitações 8666 de 93. Desliga aí pro ar. Ele é expresso também na Lei 9784 de 99. Então, esse princípio aqui, ele tem status constitucional, status legal, é um princípio de natureza expressa na Constituição e nas leis. Certo? Professor, o princípio da moralidade aqui, como eu vou me referir a ele? Como? De que forma? Com qual nomenclatura? Você vai se referir ao princípio da moralidade administrativa. Então, coloque o complementozinho, tá, pessoal? Moralidade administrativa, probidade administrativa. Moralidade, probidade administrativa. Professor, quais são os valores, né? Os valores que esse princípio destaca, elucida? O que é que esse princípio tem por finalidade passar? Qual o objetivo dele? Bem, a moralidade dele decorre, ele não é princípio, dele decorre o dever. Você tem aqui, ó, deveres de agir de forma honesta, agir de forma leal, agir com boa fé. Dever de agir com honestidade, lealdade, boa fé, probidade, decoro, cordialidade, né? Então, ó, eu vou acrescentar aqui probidade. Eu vou acrescentar aqui o decoro. Tudo isso aqui tem a ver com princípio da moralidade ou probidade administrativa. Professor, é um dever? É um dever. De quem? Da administração pública, tá? Mas do servidor. Né? É um dever da administração pública, é um dever do servidor. Agentes
públicos. Ah, professor, e é um direito meu, então? É um direito meu, cidadão particular. Correto. É um direito seu, um dever em relação a eles. Né? Então, isso aqui, ó, é direito do particular administrado. Direito do particular administrado. Professor, eu posso dizer que do princípio da moralidade decorre uma atuação conforme princípios éticos? Pode. Na verdade, deve, né? Atuação em conformidade com princípios de natureza ética, né? Princípios éticos, princípios morais. Pode, deve fazer isso. Professor, me diz uma coisa. O senhor já deixou bem claro aí que existe no âmbito da administração pública o chamado dever de probidade. Sim. Existe. Olha ele aqui. Agir de forma honesta, de forma probidade. De forma leal, com decoro, com boa fé. Tudo isso é o dever de probidade. Professor, a Constituição, ela tem à sua disposição, ela prevê ações judiciais específicas de combate a esses atos desonestos, desleais, improbos, de improbidade administrativa? Prevê aqui, ó. A ação popular é uma delas, né? Então, a ação popular está prevista onde? Artigo 5º, 73. Artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. O que é que diz lá no artigo 5º, inciso 73? Diz assim: qualquer cidadão. Então, você pode, meu amigo, propor uma ação popular, você cidadão brasileiro. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise a anular. Percebeu? Que a ação popular é uma ação anulatória? Você já tinha percebido isso? Com certeza, né? Então, a ação popular é uma ação de natureza anulatória. Ela visa anular o quê? Atos lesivos ao patrimônio público, patrimônio de entidade da qual o Estado participe, patrimônio ato lesivo à moralidade administrativa. Olha aqui. É? Então, a ação popular é sim um mecanismo de defesa que a administração pública, que a Constituição estabelece. É uma medida judicial de combate aos atos de improbidade administrativa. Sim. Professor, tem mais? Tem outra ação? Tem. Tem sim. Então, acrescente aí também, além da ação popular, nós temos o direito de petição. Direito de petição. Além do direito de petição, nós temos ação civil pública. Então, ação popular, direito de petição, ação civil pública, são instrumentos de combate a esses atos desleais, desonestos, que causam lesão ao patrimônio público, né, aos princípios da moralidade administrativa e outros correlatos. Né? Professor,
Caiu na questão, o presidente da República praticou um ato desonesto e desleal. Estará sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Tá certo ou errado? Errado. Errado. Como assim, professor? Meus caros amigos, senhores, senhoras, o artigo 85, inciso 5 da Constituição Federal, estabelece que o presidente da República, quando ele pratica atos imorais, atos desonestos, desleais, atos de improbidade administrativa, ele incorre na prática de crime de responsabilidade. Então, o presidente da República, chefe do Executivo Federal, se sujeita à lei dos crimes de responsabilidade, né? Perfeito, e não a lei de improbidade administrativa. Professor, que lei é essa, lei de improbidade? Nunca ouvi falar, duvido. Já ouvi falar assim, lei 8.429 de 92. É a lei de improbidade, lei de improbidade administrativa. Lei de improbidade administrativa, lei 8.429 de 92. Então, meus amigos, cuidado. O presidente da República, vou até colocar isso aqui. Presidente da República não se sujeita à lei 8.429 de 92. Tá? Beleza? Ótimo. Professor, eu sempre fiquei pensando, existe algum código de ética no âmbito da administração pública? Existe. Olha ele aqui, ó. O Código de Ética Profissional no âmbito do Serviço Público Federal. Geralmente, quando você vai fazer concursos federais, você tem que estudar esse Código de Ética, né? Ele está previsto aqui, ó, um decreto. Na verdade, é um decreto. Decreto número 1171 de 94. Né? Então, concursos federais, mais um atozinho normativo aí para você estudar. Professor, e o que é que estabelece esse código de ética? Estabelece normas de quê? Normas de quê? Estabelece normas que definem padrões de comportamento desejável. Como você, servidor, deve se portar no trato com o particular, com o administrado, no desempenho da função pública. Como é que você tem que se portar, como agir, como atuar, como é que tem que ser essa sua honestidade, essa sua lealdade, essa sua cordialidade, esse respeito com o próximo. Né? Então, padrões de comportamento desejável, como a moral, a ética, né? Ela se aplica no âmbito administrativo. Né? Então, são regras muito importantes aí. Tranquilo? Continuando. Professor, eu nunca entendi um detalhe. Sim, o ato é imoral. E daí? E daí, meu amigo, minha amiga, se um ato praticado por um determinado servidor, por uma determinada autoridade, ele é imoral, consequentemente, o ato é nulo. Esse ato é nulo.
você tem a nulidade do ato praticado. Ah, professor, mas o senhor falou que o ato tem que ser legal. Sim. E também moral. Os dois. Né? Então, acontece o seguinte. Para que o ato administrativo, que é aquele ato praticado, para que o ato administrativo praticado seja válido, seja legítimo, ele deve ser ao mesmo tempo, ou seja, de forma simultânea, ao mesmo tempo, simultaneidade, legal e também moral. Ato, para que seja válido, ele tem que ser legal e também moral. Eu estou querendo com isso dizer que, olha aqui para o slide, a moralidade é um requisito de existência? Não. Eficácia? Também não. Validade. Requisito de validade do ato administrativo praticado. Não esqueça isso. Para que o ato seja válido, tem que ser legal, tem que ser moral. O ato imoral é inválido. O ato imoral, ele é nulo, ele é inválido e, com isso, passível de anulação, sujeito a anulação. Por quem? Ou pelo Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, em que você vai ter que provocar o judiciário, você, parte interessada, ou pela própria administração pública, no exercício da sua autotutela. Controle interno dos atos administrativos praticados por si próprio, por era própria. Né? Então, o ato é nulo, é inválido, sujeito a anulação, invalidação. Né? Perfeito? Então, é condição de validade dos atos administrativos. A moralidade, esse aspecto ético, moral. Né? Continuando, professor, me passa mais informação aí, vai mais informação, mais dicas. Vamos, estou aqui para isso. Tá? Outras observações, mais algumas dicas. Tome cuidado, tá? Com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que é que tem no artigo 37, parágrafo 4º? Você vai encontrar lá as sanções decorrentes da prática do ato de improbidade administrativa. O que é que acontece quando o camarada pratica ato de improbidade administrativa? Quais são as sanções a ele aplicadas? Perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo das demais sanções cabíveis na forma da lei. Isso aí você já decorou, tenho certeza. Né? Memoriza também que a questão dos crimes de responsabilidade, que eu já coloquei, portanto nem vou colocar de novo. Não, o presidente praticou um ato imoral. Crime de responsabilidade. E não lei de improbidade. Certo? Coloca aí também que não é só a administração pública, o servidor, que tem que agir de forma honesta, leal. Você, particular, também tem que agir de forma honesta e leal. Então, é um dever também daquele que com ela tratar.
É um dever do administrado agir de forma leal e honesta. Pô, se eu, cidadão administrado, tenho direito de exigir dele uma conduta honesta, eu, para fazer frente a isso, também tenho que agir de forma honesta. Eu não posso exigir algo dele se eu estou atuando com má fé. Certo? Então é o dever para os dois. Dever atribuído à administração pública, servidor público, dever atribuído ao cidadão particular administrado. Né? Perfeito? Não vamos perder também a lógica, o bom senso. Professor, estabilização jurídica. O que o senhor colocou aí nesse negócio, no slide? Estabilização jurídica. Que negócio é esse aí, professor, meu amigo? Artigo 54. Artigo 54 da Lei 9784 de 99, que caiu até agora recentemente na prova do TJ Amazonas, que tenho certeza que você acertou, né? Acontece o seguinte: professor, o ato ilegal tem prazo para anulá-lo? Não. Em regra, não. Como regra, não há prazo para anulação de um ato ilegal por parte da administração pública. Agora, quando do ato ilegal resultam efeitos benéficos, favoráveis, ampliativos a uma determinada pessoa que foi beneficiada por esse ato ilegal, porém benéfico, vantajoso, ampliativo para ele, e estando ele de boa fé, moralidade, né? Boa fé, moralidade, passa a existir um prazo de 5 anos para que a administração pública possa anular esse ato. Então, ultrapassados os 5 anos, professor, já era. Como assim já era? A situação benéfica, por sinal, vantajosa, se estabilizou. Não tem mais o que fazer, não. Tá? Então, ó, 5 anos de prazo decadencial para anulação do ato ilegal, desde que 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos, as 2 exigências para que incida esse prazo? Primeiro requisito: efeitos benéficos, vantajosos, ampliativos e a boa-fé do destinatário do ato ilegal, né? Então, 2 requisitos devem estar presentes. Por isso que diz lá na Lei 9784, incide o prazo de 5 anos para que a administração pública venha anular um ato ilegal do qual resulta efeito benéfico, vírgula, salvo comprovada má-fé. Ou seja, tem que agir, tem que existir a boa-fé do beneficiário, né? Porque a administração pública, o legislador, ele também não é doido. Ele não vai dar um presente, toma aqui esse presentinho para você. Se o cara está de má fé. Eu falo presente, pessoal, porque esse prazo é bom para mim. É bom, porque eu fico pensando, ai meu Deus, tomara que passe logo 5 anos e a administração pública não anule o ato.
porque aquilo ali vai ser incorporado definitivamente na minha situação jurídica. Por isso que eu falo que é um presente. Porque se é bom para mim, vantajoso, benéfico, eu não quero que anule esse ato, não, mesmo que ele seja ilegal. Eu quero que ele seja mantido, que continue a surtir os efeitos desejados. Por isso que é um presente. Aí vai me presentear, estando eu de má fé? Jamais, né? Então, professor, então na prova se cair assim, a incidência do prazo de 5 anos para anulação de atos ilegais benéficos, estando o beneficiário de boa fé, é uma decorrência do princípio da moralidade? Sim. Desdobramento do princípio da moralidade. Eu chamo isso de quê? Estabilização jurídica. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Era mais um detalhezinho que eu queria trazer para os senhores, caros amigos, estimados colegas, né, que eu tenho um estimado grande carinho. Bem, já deu o bloco de 30 minutos, já 1h30, né, da tarde. Vamos almoçar, né, que eu ainda estou sem almoçar. Dá uma pausa, já retornamos depois do almoço. Um grande abraço, prazer, viu, senhores? Continuar depois do almoço.